Esse vídeo é para você que quer aprender a fazer dinheiro de forma simples e em 3 passos. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Alex Morial, seu treinador financeiro. Estou aqui hoje para dizer que seu problema não é dinheiro. Eu tenho muita coisa boa para compartilhar com você nesse vídeo e sabe, eu quero que você fique comigo aqui, porque hoje eu vou te mostrar como numa fase bem pesada da minha vida, eu consegui fazer dinheiro suficiente para quitar uma grande dívida, viver bacana e me programar para comprar minha primeira casa. Como eu levantei esse recurso todo? No momento em que eu estava desempregado, no momento em que eu estava, de certo modo, com tudo conspirando para eu dar errado, e eu consegui dar a volta por cima, e hoje eu quero revelar para você tudo que eu fiz de forma clara, objetiva, sem dar volta alguma. Eu vou abrir meu coração para você nesse vídeo, tá bom? Então fica ligado com a gente. Eu quero trazer aqui esse conteúdo que eu tenho certeza que vai desenvolver mais a sua crença, vai fortalecer a sua crença, na verdade, porque nós desenvolvemos muitas crenças limitantes a partir do momento em que nós começamos a olhar ao nosso redor e aí vemos muito monstrinho e esses monstrinhos acabam assustando a gente. Quando criança, o que a gente faz para enfrentar os monstrinhos? Eu vou falar particularmente de mim com o Luca. O Luca, um dia desses, começou a falar sobre monstrinhos. Acredito que por estar vendo desenho, esse tipo de coisa. E ele chegou e fez: papai, tem um monstro debaixo da cama. Eu fiz: monstro debaixo da cama? Onde é que tem monstro debaixo da cama? Ele: no meu quarto, papai. Então vamos lá no seu quarto. Eu levei ele no quarto dele. Não, papai, tem um monstro. Você entra no quarto. Quando ele entrou no quarto, eu fiz: onde é que tá o monstro? Aí ele parou, olhou pra minha cara. Debaixo da cama. Bem, imediatamente a cama dele embaixo tem outra cama. Eu puxei a outra cama, fiz: cadê? Aí ele fez: tá aí. Tá não, filho. Olha aí. Aí ele olhou: não tem não, papai. Eu disse: não tem. E eu comecei a explicar para ele. E entrei no quarto sem acender a luz, porque geralmente a criança tem medo de escuro. Abri o guarda-roupa, fez: tá aqui o monstrinho? Ele fez: não. Você olha pro teto: tá aqui o monstrinho? Não. Puxei a cortina: tá aqui o monstrinho? Não. Resumindo a ópera, eu fiz ele enfrentar esses monstrinhos que na cabeça dele estava fazendo medo a ele. Mostrei que os monstrinhos não existiam. E ainda falei que se eles existissem, nós iríamos partir para cima e meter a pancada no monstrinho, porque é assim que se faz. E ele ficou super felizão. E eu ensinei também, logicamente, né? Fez: olha, nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. Nós não devemos temer o mal, porque nós temos um Deus que é maior e está conosco. Eu dei o ensinamento, eu levei ele para encarar o problema e mostrei o que a palavra diz a respeito de enfrentar problemas. Resumo: a gente está num ambiente, daqui a pouco, do nada, Luca fala: papai, nossa casa é protegida, não é, papai? Eu disse: é, filho. Ele: não vem bandido aqui não, né, papai? Eu disse: não, a casa da gente é protegida pelo sangue de Jesus, né, papai? E aí, logicamente, tira aquele sorriso orgulhoso do papai e da mamãe, porque ele está replicando de forma natural aquilo que eu gerei um forte impacto para ensiná-lo. Pois bem, durante um tempo da minha vida, eu tive que enfrentar alguns monstrinhos. E eu espero que você pegue essa analogia agora e converta para a sua vida, tá bom? Eu tive que enfrentar alguns monstrinhos e esses monstrinhos quiseram me assustar de forma veemente. Ei, rapaz, parecia aqueles monstros S.A., parece que eles se programavam para vir para cima de mim. E que fase da minha vida foi essa? Foi justamente numa fase em que eu estava noivo, prestes a me casar, e ali eu tinha feito já um monte de planos, um monte de projetos. E sabe quando você projeta tudo e de repente... essa imagem aqui, por sinal. Viva! Viva Maringolha! Chato, né? Você tá louco pra soprar a velhinha, vem outra e sopra no teu lugar. Pois é. Às vezes isso acontece, se você planeja tudo como você acha que deve acontecer para se tornar perfeito e de repente acontece algo inesperado. E esse algo inesperado, ele pode fazer 2 coisas em você: lhe paralisar ou simplesmente lhe inspirar através da provocação. Eu quero que você hoje desenvolva justamente a inspiração pela provocação, porque é exatamente isso que vai te elevar, é exatamente isso que você vai precisar para enfrentar
problemas, tempestades, intempéries, situações inusitadas, inesperadas, aquelas surpresas que a gente não quer receber, sabe? Tipo a visita do cunhado, sei lá, da sogra. Brincadeira, minha sogra, eu te amo muito, eu gosto quando você vem aqui em casa. Bem, passado esse momento aqui em que eu pude colocar minha alma agora a risco, né, falando mal da minha sogra, mas eu quero que você entenda que na nossa vida, muitas vezes, vamos fugir do controle as coisas que nós planejamos. Assim é o investimento, assim é sair das dívidas, assim é organizar as finanças. E o que a gente faz? Nada. A gente continua. Aprenda uma coisa que eu vou lhe falar agora, eu espero que você pegue papel, caneta e anote. O seu objetivo, a sua meta, ela não muda. O que pode mudar é o percurso ao longo do caminho. Porque toda meta ela é acompanhada de um processo, um plano de ação. Você sai de um estado A, um ponto A, para um ponto B. E aí, vamos supor que eu vou criar uma historinha para você. Você sai de casa para ir para a praia. Para você ir à praia, tem que ter um ponto A e um ponto B. Você concorda comigo? Dessa forma você vai calcular qual a melhor rota para você chegar ao plano B. Qual a rota mais econômica, se for feriadão, qual a rota que tem menos engarrafamento, enfim, você vai desenhar uma rota para chegar ao plano B. Por acaso, você vai lá com o Waze ligado e no caminho teve um acidente. O que o Waze fala para você? Entre à direita. Você, cara, mas não tem nada a ver com a rota. Mas se você confia, o Waze é um GPS, ele está vendo de cima o que você não está vendo. E o que acontece? Você entra à direita, passa, entra de novo e você fez o quê? Driblou aquele acidente. Então, o que eu quero te dizer? A praia você precisa alcançar, que é a sua meta. Porém, muitas vezes o caminho, o percurso, o processo, o plano de ação, ele vai precisar sofrer modificações e você precisa ter algo específico para poder enfrentar essas modificações, que chama-se flexibilidade. Você precisa ser flexível com tudo que você planejar. Você precisa entender que se você programou para sair com a roupa branca e por um acaso a roupinha branca caiu um negocinho e manchá-la, você tem que botar a roupa azul e tá tudo certo. Você não pode perder a sua festa, a sua alegria, aquilo que você já planejou, desejou, tudo mais, simplesmente porque você não vai usar a roupa que você programou, tá bom? Pode ficar chateado, Moriá? Pode ficar chateado, mas você não pode parar, desistir. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu marquei o meu casamento. Quando eu marquei o casamento, eu simplesmente fiz todo o passo a passo. Programei tudo que poderia ser programado e fiz o meu dever de casa como filho. Eu simplesmente, em 2008, juntei dinheiro o ano inteiro, porque eu queria me casar em 2009, e eu fiz a reforma na casa da minha mãe, para sair de casa e deixar a lição de casa bem feita. Deixar minha mamãe orgulhosa com uma casinha bacana. E a gente fez uma reforma, deixei a casa da minha mãe como se fosse uma casa de boneca. Não é tipo essas daqui não. Uma casa de boneca, só que de boneca já grande, adulta, entendeu? Depois da casa da minha mãe completamente reformada, deixei minha mãe feliz da vida, o que eu fiz? 2009, eu programei o meu casamento e procurei um buffet para fazer a festa da gente. Planejamos tudo como deveria ser feito, já desenhamos o projeto da nossa casa, começamos a fazer todo o planejamento que um casal deve fazer prestes a se casar. E então, nós desenhamos para setembro o nosso casamento. Contratamos o buffet, tudo como manda o figurino. Isso era janeiro de 2009. Porém, tempestades acontecem. E em fevereiro de 2009, sem eu esperar, numa bela manhã de sol, eu cheguei no meu trabalho e recebi uma carta de aviso prévio. Para quem não sabe o que é isso, é uma antecipação, uma anunciação de que você vai ser demitido. Um mês depois, estava eu sendo demitido, desligado completamente da emissora em que eu trabalhava. E agora? Vamos deixar de casar? Foi o que eu pensei. Simplesmente pensei em desistir. Esse foi o primeiro pensamento que veio à minha cabeça, porque eu não tinha dinheiro para poder bancar aquele recurso do buffet que estava lá contratado já e que eu tinha um contrato assinado de que se eu cancelasse eu teria que pagar 50%, devido ao buffet ter contratado, reservado a data, deixado de vender para outras pessoas, enfim, cláusulas contratuais.
Eu simplesmente fiquei em paranoia, fiquei desesperado, porque eu não tinha mais um emprego, não tinha mais um salário, todo o meu dinheiro, toda a minha reserva eu tinha colocado na casa da minha mãe e eu estava simplesmente zero, um zerinho bacana, entendeu? Não tinha nada, não tinha fonte de renda e não tinha dinheiro na minha conta. E agora, o que fazer? Me desesperar, começar a chorar, simplesmente me trancar no quarto e gritar: pai, me ajuda! Sim, fiz isso, mas também não fiz exatamente isso apenas. Fiz isso e fiz outra coisa. Comecei a me movimentar, comecei a me mexer. Por quê? Eu tinha consciência de que eu iria casar, que eu estava prestes a tirar a filha do meu sogro, né, ali da minha sogra, a filhinha caçula da casa dela, e eu iria levar para um lugar inóspito, porque eu não tinha casa, eu não tinha moradia nem sequer, não era nem o fato de ter a casa, mas eu não tinha nem como alugar uma casa, eu não tinha como bancar a comida da casa, pagar luz, água. O que eu iria fazer? Cheguei a conversar com a minha noiva na época e falei, a minha esposa que na época é noiva, eu falei, olha, é melhor a gente adiar. E logicamente veio aquele sentimento no coração de tristeza e tudo mais, porém, sempre veio uma palavra de Deus para nos reforçar. E aí, gente, vem a inteligência bíblica. Você precisa ter um relacionamento com Deus afiado para estar atento e sensível à voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus e demos ouvidos à voz de Deus. E aí eu comecei a partir para a inteligência empreendedora. Eu sou locutor publicitário, comecei a correr atrás de fazer gravações. Eu gravava para carro de som na época, para bicicleta de som, e para divulgadora, para rádio. Não tinha ainda uma rotatividade tão grande como locutor publicitário para televisão, mas estava começando. E aí eu tive a sorte de ser encontrado pelo Daniel. E o Daniel, ele está morando hoje em BH, e ele me encontrou nas redes sociais, gente, e me lembrou de algo assim, que eu já, logicamente, estava vivo dentro de mim, mas quando ele me lembrou foi algo que eu não esperava. Ele viu as minhas postagens e falou exatamente isso aqui. Moriá, eu vejo você, cara, nas redes sociais hoje ajudando tantas pessoas, eu vejo você ensinando a outras pessoas, e eu vejo a sua ascensão, e eu fico extremamente feliz, cara. Porque eu lembro quando você ia lá na nossa loja em Abreu e Lima e você com muita dificuldade, pedindo desconto e tudo mais, comprava uns pinos de CD para fazer vinheta e entregar para os clientes. Inclusive fazia para a gente. Quando ele falou isso, passou um filme na minha cabeça, gente, porque foi exatamente o que eu fiz quando eu fiquei desempregado. Eu comprei um pino de CD virgem. Na época a gente gravava o comercial, colocava no CD e mandava para as bicicletas, para o carro de som, para a divulgadora, para a rádio, para tudo. Era um meio de distribuição de mídia, né? Antes do pendrive. E o que acontece? Eu fiz o meu piloto, para quem não sabe, é a minha voz gravada num CD. E eu saí no centro de Abreu e Lima, onde tem um comércio muito grande. E eu saí entrando de loja em loja. Eu chegava na loja e dizia, tudo bem, meu nome é Moriá, eu sou locutor e eu queria demonstrar aqui para você com um discmanzinho, botava no ouvido das pessoas e aí rodava a minha voz, eu falava assim, eu posso gravar um comercial para você? E aí custa R$20. Aí a pessoa, uns queriam, outros não. Os que queriam, eu fazia o quê? Ia, pegava um computador, um microfone, uma mesa de som emprestados, gravava na casa da minha avó, que eu não tinha estúdio, montava, botava tudo num CD, morava em outra cidade, botava no CD, comprava o envelope, botava no envelope, pegava uma Kombi, ia para Abreu e Lima, chegava no comércio, colocava, o cara colocava para rodar, aí falava assim, tem como trocar essa música? Colocar uma outra música de fundo? E eu pegava aquele CD de volta, pegava a Kombi, voltava para outra cidade, ia para o computador, abria a mídia, editava, botava uma nova música, botava no CD, botava no envelope, voltava para a Kombi, voltava para Abreu Lima para entregar, para ganhar R$20. Você cansou? Imagina fazer isso, hein? E com um sorriso no rosto, porque o público não tem nada a ver com o meu nem com os seus problemas. Outra lição para você. Nisso, eu ganhava de lucro uns R$12, porque eu perdia dinheiro no transporte, eu perdia dinheiro na compra do CD e no envelope, eu ganhava uns R$12, R$14. Imagina de 12, de R$14 você juntar R$10.000. Na época, eu não me esqueço, custou um pouco mais de R$6.000 apenas o buffet. Mas quem já casou sabe do que eu estou falando, não tem só buffet. Então, aproximadamente R$10.000, isso em 2009, não eram os R$10.000 de hoje, era muito dinheiro. E eu precisei pagar esse casamento
gravando de R$10, de R$12, de R$15. E eu comecei, nessa época, eu andava em carro de som falando, fazendo promoções. Onde eu quero chegar para você? Fazer dinheiro não é algo de outro mundo. Não é apenas para quem é empresário. Na verdade, fazer dinheiro não é para empresário. Ser empresário é para quem faz dinheiro. É invertido. E você pode se tornar um empresário ou até mesmo um empreender, mesmo tendo teu trabalho convencional, tradicional, de carteira assinada, cumprindo ali uma escala de horário de segunda a sexta, de segunda a sábado, enfim. Você cumprindo o seu horário, você pode desenvolver uma atitude empreendedora e fazer o dinheiro necessário para realizar os teus sonhos. O que eu quero dizer é, não fique simplesmente acomodado com o que você tem. Fique incomodado. Incomodado é diferente de ingrato. Eu quero ler para você uma passagem bíblica para que você entenda exatamente o que eu estou falando para você e para que você saiba que a própria Bíblia nos instrui a fazer algo diferente do convencional. Quero trazer essa ideia aqui para você. Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Vou colocar na versão nova versão internacional aqui. Você pode ler na sua versão também, bíblica. Mas eu gosto da nova versão internacional pela linguagem muito acessível que é. É bem coloquial, bem contemporânea. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer não deixe suas mãos ficarem à toa. O que é isso aqui? Plante de manhã, logo cedo comece a trabalhar. Lance sua semente. Eu não sei o que você faz da vida, o que você é bom. Você faz bolo, você faz cabelo, você faz unhas. O que você sabe fazer? Você sabe consertar um carro, você sabe ajeitar o cano da casa, você é bom em serviços domésticos, você é bom em limpeza. Eu não sei exatamente no que você é bom. Mas você sabe, e aí é a obrigação que é sua, não é a parte que me cabe, é a parte que lhe cabe. E aí vem agora uma frase que eu tenho carregado ao longo da minha vida nesses últimos anos. Deixe o orgulho passivo de lado e ative a sua humildade. Utilize a humildade ativa. Se você está querendo ser reconhecido para poder dar certo, talvez isso demore mais do que o necessário e mais do que o provavelmente poderia demorar. Você pode acelerar sim a sua bênção e é questão de uma atitude sua. Para tudo há um tempo determinado, não é verdade? Mas olha o que a Bíblia ensina, plante de manhã e plante de tarde. Vou concluir agora. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão igualmente boas. O que eu quero dizer com isso, nesse contexto é, plante de manhã e à tarde continue tendo atitude, porque você não sabe se você vai ser convidado ou se você vai provocar um convite. E aí, gente, olha o que aconteceu. Enquanto eu estava fazendo essas gravações, eu estava plantando. Eu ia de loja em loja fazendo plantações. E ali eu colhia 20, 30... E isso, gente, eu tinha que juntar o dinheiro para o casamento e o dinheiro para nossa casa. Porque eu continuei comendo, né, gente? De fevereiro até setembro, quando eu casei, eu acho que eu continuei almoçando, jantando, tomando café da manhã. Era ou não era? Pois é. Então, a gente continuou liquidando ali as despesas da casa e fazendo uma reserva para pagar ali o nosso casamento. E o que acontece? 2 pontos. Enquanto eu estava lançando minhas sementes, que era visitando cada loja e entregando os pilotos, eu peguei o meu portfólio de locutor de rádio e levei para outras emissoras. Manhã e de tarde. E de repente, eu recebi o convite para fazer parte de uma nova emissora. Isso foi um presente de Deus. Nós ficamos de fevereiro até julho fora de rádio, trabalhando nesse processo. Eu fiz muita coisa. Eu visitei muitos lojistas, eu andei em carro de som, não parei 1 minuto sequer. E quando foi em julho de 2009, eu recebi o convite para essa nova emissora. Em agosto, dia 31 de agosto, eu estava quitando o buffet. E aí você há de convir que não foi com o dinheiro da emissora, foi com o dinheiro da atitude empreendedora.
Dia 31 de agosto, nós quitamos a nossa dívida com o buffet. Obviamente, não passamos necessidade, fome ou coisa do tipo. Honramos todas as nossas dívidas. Não fiquei devendo a ninguém. Não casei devendo, casei com tudo quitado. E em setembro, 3 de setembro de 2009, eu estava com o meu primeiro salário da emissora na minha conta. Dia 5 de setembro, eu estava casando com tudo quitado. E eu orava a Deus declarando que eu queria ir para a minha lua de mel com o meu primeiro salário na conta. E eu não tirei R$1 do meu salário, a não ser para o dízimo, e o restante eu levei para a lua de mel. Não precisei ainda usar na lua de mel, porque Deus é tão bom que no nosso casamento, aquele corte de gravatinha levantou recurso suficiente para a gente bancar a nossa estadia na lua de mel. O que eu quero trazer aqui para você de lição? Para você fazer dinheiro, você precisa ter de fato ousadia, você precisa quebrar o seu orgulho e você precisa ter humildade. Ousadia, quebra de orgulho e humildade. Você tem que permanecer com isso, porque com a ousadia eu tive a audácia de fazer o piloto e sair andando de casa em casa, de loja em loja. Quebrando o meu orgulho, eu simplesmente não fiquei parado esperando uma outra emissora me chamar, mas eu fui atrás. Com humildade, eu tive a paciência de esperar e de visitar cada lojista reconhecendo onde eu estava e o que eu precisava fazer. Eu usei ferramentas e artifícios que qualquer pessoa pode usar. Não depende de um MBA, não depende de uma faculdade, de uma universidade. Você não precisa ter pós-graduação para ter ousadia. Você não precisa ter nenhum tipo de curso superior para quebrar o seu orgulho e muito menos uma educação fenomenal para você desenvolver a humildade. Se você não tiver esses 3 fundamentos, esses 3 pilares, provavelmente você vai ter dificuldade de sair de onde você está, de alcançar lugares maiores. Eu quero trazer como atitude para você, como ensinamento para você. Só você pode te paralisar. Não vem com esse negócio não de que fulaninho falou para mim. Se fulaninho falou que você não pode chegar, ele se responsabiliza por isso. Agora, prove o contrário. É por isso que eu falei, quando você chega diante de uma intempérie, de uma dificuldade, de uma barreira, você tem 2 decisões: paralisar ou se inspirar através da provocação. Se você sente que você é afrontado, que você é confrontado e que você não vai conseguir, pegue isso por inspiração, pegue essa provocação e transforme em ousadia. Porque você vai chegar em lugares altos. Eu acredito em você e eu falo isso mesmo sem saber qual é o teu CPF, mesmo sem saber qual é o teu nick do Instagram. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus, ele não faz acepção de pessoas e ele fez você com a mesma capacidade de desenvolver ousadia, quebrar o seu orgulho e ter humildade. Eu espero que você seja ricamente abençoado. Eu espero que você tenha resultados fenomenais. Que você faça dinheiro além do que você pode pensar, além do que você pode imaginar. Nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu acredito muito nisso. Mas não deixa a tua parte de lado. Lembre-se, plante de manhã. À tarde, não descanse, porque você não sabe qual será melhor. Qual será o resultado, né? Se esta dará certo, se aquela dará certo, ou se ambas darão bons frutos. Eu desejo e oro para que ambas deem frutos na sua vida. Olha lá, vou ler só mais uma vez. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. Não vai descansar, relaxar o bigode não. Vai para cima, entendeu? Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Que Deus te abençoe e lembre-se, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Até a próxima. Shalom!